Convidar vocês a abrirem sua Bíblia em Lucas capítulo de número 11. Apesar do dia estar propício a ficar em casa e alguns assim ficaram, nós graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus. Só tem gente linda hoje, amém? Os que ficaram são feios. Não, misericórdia. Mas só tem gente linda hoje. Eu quero convidar vocês, Lucas capítulo 11. Nós vamos lá no verso de número 9. O tema de hoje é céus abertos, porta aberta. Existe uma porta hoje que nós precisamos urgentemente que seja aberta para mim, que seja aberta para você, para sua casa, para sua vida com Deus. É algo assim tremendo que Deus tocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Lucas 11, a partir do verso 9. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Verso 10. Pois todos recebem, todos que procuram, encontram. Eu vou ler uma outra versão. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem, outra versão, e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Eu quero convidar você, feche seus olhos, Senhor, fale os nossos corações de uma maneira assim maravilhosa. Que a palavra venha sobre nós como cada canção veio sobre cada alma aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Pode sentar, queridos. A porta será aberta para quem bate. Para quem bate? Para todos que batem incansavelmente. Há uma outra versão, essa eu acho a mais incrível, que diz, peçam continuamente e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Continue batendo a porta, continue batendo e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede sempre recebe. O que procura continuamente encontra, e aquele que não para de bater, a porta será aberta. Essa porta é a mesma porta mencionada quinta-feira em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ambas as portas não têm fechadura do lado de fora, somente do lado de dentro. Porque a porta do meio do teu coração é a gente que abre, ninguém sai entrando. É a gente que escolhe quem vai entrar, sim ou não? Logo, essa porta a qual Jesus está mencionando em Apocalipse 3, verso 20, é a mesma alusão da porta de Lucas capítulo de número 11. Veja, Jesus está dizendo, todos nós, como diz Jesus em Lucas 11, pedimos, procuramos, batemos nessa porta que dá um acesso a algo que eu quero urgentemente buscar até o fim da minha vida, que é a santa e poderosa presença de Deus. Aquele que bate a essa porta será aberta e você viverá algo totalmente diferente, uma presença onde o tempo é diferente. Nós vamos falar isso mais à frente. Não há dúvida que talvez, quando nós falamos dessa porta ser aberta por Deus, alguns devem estar pensando somente no céu, mas eu estou falando no presente, estou falando de uma porta que Deus vai abrir para nós nos deleitarmos na presença dEle. E por certo, muitos de nós talvez tenhamos bloquinhos de perguntas, um coração e uma mente cheio de questionamentos, ansiedades, coisas à ponta da língua. Pastor, eu tenho uma pergunta na ponta da língua para quando encontrar Deus. Mas quando você entra nesse ambiente, irmãos, você até esquece o que você ia falar. Até o caderninho some. Porque quando você está diante da glória de Deus, tudo é autoexplicativo. Quando você se depara com a presença, você não consegue se conter, há pranto, há algo diferente. Quantos já estiveram na presença do Senhor? É algo assim, meu irmão, é totalmente diferente, não tem tempo para bloco, as perguntas somem, porque nós ficamos incansavelmente contemplando a presença do Senhor. Nós vamos entrar e vamos ficar mudos, sem
expressão alguma, não há nada a não ser pranto, a não ser, meu Deus, não me tira daqui. É isso que Davi dizia: se eu puder, eu quero morar todos os dias na casa do Senhor, ali contemplando a santa presença, diante da glória de Deus. Diante da glória de Deus, você vai perceber que a presença dele é mais importante do que qualquer coisa que ele possa te dar. Que a beleza de Deus é mais tremenda do que as mãos que podem te dar algo. Diante da feição de Deus, da beleza de Deus, meu irmão, é tudo diferente. Por isso, nessa porta, a fechadura não é do lado de fora, mas do lado de dentro. Você sabe por quê? Porque tem lugares que não é você que entra, é Deus que te chama. Tem lugares que é Deus que nos chama. Quantos querem ser chamados? Eu quero, misericórdia. E eu não estou falando do céu, estou falando da santa, maravilhosa presença do Senhor Jesus. Sabe, no Antigo Testamento, a porta, o acesso para a glória de Deus, para os santos dos santos, era representado por um local totalmente único, que só se visitava uma vez ao ano. O irmão Carlão vai colocar a imagem para nós, e eu quero usar esse simbolismo, eu quero que essa imagem fique sobre a sua mente. Nós vamos trabalhar um pouco ela, em cima dela. Veja, quando nós falamos, essa imagem do tabernáculo, pode mostrar a segunda, Carlão, por favor. A segunda imagem só vai ter os nomes: o átrio, que é o corpo, que é o primeiro espaço, é o primeiro momento, é o lugar aberto, onde nós estamos falando do pátio. O segundo lugar é o santo lugar, repita comigo: santo lugar. E o último e o terceiro lugar é aonde eu quero estar, e você também desejar isso incansavelmente, que é o santo dos santos. Ali é ele que abre a cortina, é ele que abre a porta. Não é você que sai entrando, não, ali é totalmente diferente. O átrio representa o meu corpo, o santo lugar a minha alma, e os santos dos santos o meu espírito. O acesso ao santo dos santos é só ele que chama a gente. Veja, na mesma hora que Jesus estava sendo crucificado, estava dizendo: olha, está consumado, no templo, enquanto Jesus estava fora da cidade, estava sendo crucificado e declarando: está consumado, no mesmo horário, no mesmo momento, lá no templo, o sumo sacerdote estava matando o cordeiro da Páscoa, no mesmo momento. E quando Jesus diz está consumado, ali o véu se rasga. E ali nós temos um vivo e um novo caminho. Nós não precisamos mais de um sacerdote que adentre ali somente uma vez ao ano. Agora nós temos acesso. Isso aí todo mundo compreende perfeitamente, amém? Só que o fato de nós termos esse entendimento, talvez alguns digam: não, agora eu posso entrar na presença de Deus, agora eu não preciso que ninguém me representa, eu vou alcançar, eu vou chegar. Irmãos, muita gente acha que está na presença, no Santo dos Santos, mas não está, e eu vou mostrar isso para vocês, porque existem lugares que é Deus que chama, não é você que sai entrando. O acesso à presença foi aberto, só que o processo para chegar lá não mudou. Nós estamos diante de uma imagem do Antigo Testamento. Era um simbolismo para adentrar a presença do Senhor. Eu quero deixar essa imagem gravada aí, porque eu quero que você entenda que o processo não mudou. Todo mundo entra agora, mas o caminho, o processo é o mesmo. Eu quero mostrar isso para vocês através do texto bíblico e, de forma muito importante, muitos irmãos estão batendo uma porta e ela não está se abrindo. Pastor, eu tenho procurado a presença, eu tenho procurado orar mais, eu tenho procurado fazer jejum, mas eu não sinto isso que é descrito na palavra, como os outros irmãos sentem. Tem alguma coisa errada comigo? Nesta manhã, em nome de Jesus, os céus estão abertos, e porque estão abertos, eu creio que nós vamos acessar esse local, amém? Deus vai nos chamar para entrar. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, e em nome de Jesus, que a gente guarde isso. Primeira coisa que Jesus vai dizer em Lucas 11: pedi e dar-se-vos-á. Então, o primeiro ponto, é o primeiro local. Volta lá, Carlão. Estamos falando do pátio. O local do corpo. Volta a imagem, Carlão, por favor. O pátio ou átrio retrata o corpo. Aqui eram feitos sacrifícios que apontam para o meu corpo. O desejo, as vontades, as cobiças, aquilo que eu tenho prazer, tudo isso precisa ser queimado. Tudo isso tem que virar cinzas. Primeiro, o ambiente. Então, quando eu quero alcançar o Santo dos Santos, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso queimar as minhas vontades, os meus desejos, assim como era no processo do tabernáculo.
Eu preciso sacrificar algo de valor para mim. Irmãos, existem desejos dentro de nós que são difíceis de serem sacrificados. Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 1, pode deixar aí, Carlão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Permita-me perguntar, quando você deixou de buscar um prazer da carne para buscar uma santificação? Qual foi a última vez que você deixou de fazer algo que você ama para você se entregar em intimidade com o Senhor? Qual a última vez que você fez um jejum? E aí, não quero saber se é um mês, uma semana, mas qual a última vez que você abriu mão de algo que você gosta, que você ama, para algo da presença do Senhor? Qual foi a última vez? Veja, é no ato que você está queimando o seu corpo, a sua vontade. Você está eliminando a vontade do teu corpo e dizendo, Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero sentir o Senhor, eu quero compreender, eu quero confirmar que aquilo que eu tenho feito em toda a minha vida tem um sentido sobrenatural. Senhor, eu preciso dessa confirmação porque a minha fé tem andado um pouco fraca e eu sinto, Pai, que às vezes há dúvida, será que eu tenho que realmente fazer isso? Será que eu tenho que orar mesmo? Será que é isso? Eu não ouço um anjo, eu não vejo um anjo. Senhor, eu preciso fazer isso porque eu estou me sentindo fraco. E mesmo você estando forte, fazer isso se torna mais forte ainda. É interessante isso porque talvez você vai me dizer, pastor, eu não consigo. Fazer jejum não é fácil, mas quando você faz, você sente um prazer incomparável. Quem já fez jejum aqui, já sentiu isso? Natural que você sinta um pouco de raiva no começo. Não sei se você sente aquela falta, né? Eu me lembro do jejum que eu fiz e, irmãos, eu estava estressado com céus e terra. Eu falei, meu Deus, tudo eu reclamava. Eu falei, meu Deus, esse jejum não está fazendo um efeito totalmente contrário do que deveria ser feito. Eu estava reclamando, quem estiver na frente eu estava tirando, porque eu estava deixando de comer algo que eu tinha prazer, um alimento que eu tinha prazer. Não faz sentido. Mas no começo é difícil, até a gente aprimorar o nosso jejum, isso vai se tornando algo prazeroso. E quando nós falamos de jejum, irmãos, eu não estou falando qual jejum você faz, se é horas sem comer, se é de refrigerante, se é de café. Tem a ver unicamente com a sua entrega, tem a ver com que você entende que para você é sacrificial mesmo, que vai doer. O jejum nos torna mais sensíveis ao Senhor. Por isso, o primeiro local, o primeiro ambiente, o primeiro passo para eu acessar o Santo dos Santos é sacrificar as minhas vontades, o meu corpo, a minha oferta como um corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Depois eu vou para o segundo passo, que é pedir e dar-se-vos-á. É o primeiro, buscai e acharei. Uma vez que eu pedi, mas não mais com o meu corpo dominando, governando o meu ser, agora o Espírito me domina, agora eu vou para o segundo ambiente, que é o ambiente da alma. Repita comigo, alma. Aonde é o santo lugar? Esse lugar é fascinante. Gênesis capítulo de número 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Repita comigo, alma vivente. Fala para a pessoa falar assim, você é uma alma vivente e não uma alma penada. Só para a gente descontrair. Alma vivente, alma vivente. É interessante que quando nós adentramos ao santo lugar, eu preciso que você compreenda algo importante. Você está vendo ali diante da imagem que há o simbolismo dos tecidos. Quando você está no santo lugar, você olha para o alto, você vê o teto. E o teto do santo lugar é o mesmo do teto do Santo dos Santos. Preste atenção nisso. A sensação que muitos de nós temos é que quando nós chegamos no santo lugar, nós achamos que nós estamos no Santos dos Santos, porque o teto é o mesmo, mas é totalmente diferente. E por que eu digo isso? Porque eu preciso ainda atravessar uma cortina, entrar em uma porta, e isso requer muita nossa atenção.
Às vezes nós estamos cultuando, às vezes nós estamos buscando, e você acha que você está sendo cheio do Espírito, está se enchendo de algo novo, você recebe coisas e está achando que é do Espírito, mas não é, na verdade é da alma. Porque o teto é o mesmo, e você acha que aquilo que você recebeu no teu coração é do Espírito, mas pelo contrário, é da nossa alma. Eu vou explicar isso de uma forma curiosa. Nós falamos de projeções. Nós projetamos algo. Desejamos algo, buscamos algo. E quando o nosso coração projeta isso, nós falamos, é Deus está me dando, Deus vai falar que vai me dar. Pelo contrário, é a nossa alma que está projetando algo, não Deus. E por isso que muitos de nós há um pouco de confusão, e eu já passei muito por isso. Quando você deseja muito uma coisa, a tua alma vê coisas que Deus não está mostrando. Vou dar um exemplo básico. Tinha uma irmã casada na outra igreja que conversava comigo e dizia, pastor, eu preciso conversar contigo. Eu falei, não, vou conversar não. Pastor, eu preciso conversar contigo. Eu falei, não, vou conversar não. Eu já sabia o que ela queria. Ela tinha crise no casamento. Eu já sabia o que ela queria me pedir. Então, depois de muito tempo, me reuni com ela. Ela falou, pastor, eu tenho um sentido do meu coração que é para eu me divorciar. Eu falei, irmã, é do espírito ou é da alma a sua tua fala? Porque se for da alma, eu acho que 1 trilhão de pessoas já teriam separado, sim ou não? Porque a alma é enganosa, o coração é enganoso, os desejos são enganosos. Primeiro problema que tem, misericórdia, a gente sai chutando tudo. Não, pastor, mas eu estou tendo sonhos que eu estou feliz. Irmã, cuidado, a alma é enganosa. Os desejos são enganosos. Não, pastor, mas eu estou sentindo, é de Deus. Deus te confirmou isso, irmã? Não. Hoje está feliz da vida com meu marido. Alegre, sorrindo, beijo para cá, beijo para lá. Mas, nossa, a irmã penava muito. Eu posso falar que ela já testemunhava isso lá na outra igreja. Irmãos, era uma coisa, era uma loucura, uma loucura. Mas às vezes eu falava, irmã, será que isso não é da alma? Será que isso não é do teu coração? Será que você não quer se ver livre dessa situação? Você tem que vencer, você é de Deus, ele é de Deus. Mais ou menos, né? Mas vocês têm que vencer isso juntos, misericórdia, vocês têm que avançar. O teto é o mesmo. E às vezes a gente confunde. E por que eu digo isso? Para eu entrar no Santos dos Santos, eu preciso fazer algo muito importante. Então uma vez eu sacrifiquei o corpo, os meus desejos. E agora eu entrei no santo lugar. E para que a porta seja aberta de dentro para fora, ser aberta de dentro, eu preciso fazer algo primordial, que somente eu e você podemos fazer. Ninguém mais, a não ser você mesmo. Que é silenciar a alma. Repita comigo, silenciar a alma. Lembre-se, existe uma porta que só entra quem é chamado. E em nome de Jesus eu vou entrar lá. Você vai entrar lá, mas para isso você tem que silenciar a sua alma. Eu vou falar isso mais à frente. Ouça. Então o processo é sacrificar a carne, silenciar a alma, e aí sim, quando a alma estiver em silêncio, aí eu adentro, eu sou convidado a entrar no Santo dos Santos. E aqui, irmãos, aqui é tudo diferente. No Santo dos Santos, na presença do Senhor, tudo é diferente. É o lugar mais desejado. Aqui, você pode viver 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 ou 31 dias do seu mês, cheio da presença de Deus. Conectado com Deus integralmente, o dia inteiro. E por mais que você diga-me, pastor, mas como assim? E o meu trabalho? Será que eu não vou virar um cara lunático? Que negócio é esse, ser cheio de Deus? Será que eu não vou virar uma pessoa totalmente lunática? Escuta uma coisa interessante. Você sabe que é totalmente o contrário. Esse conceito de vida secular foi criada quando, eu esqueci o ano, mas eu acho que foi 400 depois de Cristo, que diz que eles começaram a criar um conceito de que a igreja tinha que santificar do mundo, então tem que ser separada do mundo. Então existe a vida cristã e a vida secular. O maior absurdo que fora criado foi isso, porque em Cristo
Nós aprendemos que ao comer com os nossos familiares, a presença de Deus pode vir. Em Cristo nós aprendemos que na vida com Ele, no nosso trabalho, a presença de Deus pode vir. Nós aprendemos na Bíblia, em Cristo Jesus, e não somente através do do Evangelho, mas do Antigo Testamento, que na prática das coisas, Deus vai falando, vai se manifestando em nossos corações. Mas na cabeça, então, daquela época, eles criaram um mundo secular separado do mundo e focado unicamente em Deus, e a gente cria o conceito secular. Existe o Fernando na academia, que não é o Fernando da igreja. Existe o Jorge em casa, que não é o Jorge que está na praça. Existe a irmã e o Maria na igreja, existe a irmã e o Maria em casa. Existe a irmã Denise aqui. Não, gente, isso não funciona. Você é um em todos os lugares. Mas o mundo secular nos separou, esse conceito secular nos separou. A música é secular e a música é de Deus. A roupa é de Deus, de cristão, e a roupa é secular. E a gente separa essas coisas e a gente se desconecta onde Deus nos chamou para conectar o mundo para com o Pai. É o nosso chamado de sermos homens e mulheres reconciliadores, o ministério da reconciliação. Mas eu não quero focar nesse ponto especial, eu quero que você entenda que dá para você viver no Santo dos Santos todos os santos dias, porque nós não temos uma vida separada, mas uma vida única com o Senhor. E aí no trabalho, aonde você estiver, onde você entrar, o Santo dos Santos está com você, você é cheio do Espírito Santo e o ambiente muda. Assim como existem pessoas que quando entram no ambiente traz uma pressão, uma tensão, não há dúvida que quando um crente entra, traz uma alegria, uma inovação, uma alegria, um ânimo. Nossa, o fulano chegou, que maravilha. É totalmente diferente. E é curioso isso, irmãos, porque aqui no Santo dos Santos nós somos cheios do Espírito Santo. Não há dúvida, o ambiente muda quando a gente entra. A presença de Deus chegará em você de uma forma tão tremenda, tão tremenda. Ah, pastor, mas é complicado porque... Será que eu vou virar então um anjo? Não, você não vai virar um anjo. Buscar incansavelmente do Senhor não vai tornar você um anjo, pelo contrário, Deus vai te usar muito mais e através de você os céus vão se revelar às pessoas. Quanto mais eu busco o Senhor, mais o Senhor manifesta o céu sobre a minha e a sua vida. Desse teu jeitinho aí, do meu jeitinho mesmo. Sabe que no Santo dos Santos não está preocupado com o quanto você leu a Bíblia. No Santo dos Santos não é convidado a entrar aquela pessoa que sabe de qual os versículos, senão eu nunca ia ser chamado, misericórdia. Que decora tudo, eu sou péssimo, ainda mais nome, aniversário, meu Deus do céu. No Santo dos Santos você não é convidado pela capacidade intelectual sua, ou pelo quanto você já leu de Bíblia. Não, no Santo dos Santos você é chamado pelo quanto você deseja o Senhor. É por aquilo que você sente fome. Veja, existem lugares que é Deus que chama para entrar. Não é você que sai entrando. É Ele que nos chama. É Ele que olha para Davi e fala: Davi, eu escolhi você entre os seus irmãos que aparentemente eram excelentes, mas o teu coração é diferente. É no Santo dos Santos que Deus olha para Gideão, cara medroso, e Deus fala: é você que eu escolhi. Ele, mas como eu? Você. Porque no seu coração há um temor diferente de todo mundo. Quantos querem que essa porta seja aberta para você essa manhã? Então permita-me voltar para o santo lugar, o lugar da alma. Pastor, como é que eu entro no Santo dos Santos? Quando a minha e a tua alma estiverem em silêncio. Talvez, como eu assim o fiz, disse: como que eu acalmo a minha alma? Sendo que você tem esposa, você tem filho, obrigações, na sua cabeça tem que pegar o carro, depois tem que ir lá, deu problema no meu carro, na sua cabeça eu tenho que ajudar meus filhos no dever de escola, na escola, eu tenho que fazer isso lá no Vidigal, eu tenho que fazer isso, eu tenho uma obra para ver, meu Deus, minha mulher está reclamando do chuveiro que eu tenho que mudar, a lâmpada que eu não comprei, não esqueci, tem que comer, o que vai comer agora no almoço? É uma multidão de coisas, meu Deus, eu tenho metas para alcançar no serviço, para a semana, são tantas coisas. Como que a gente acalma a alma, Jorge? Como? Tem jogo do Flamengo, meu Deus. Então a gente começa a pensar: e agora? Como é que se acalma o coração? Como é que se acalma a alma? Que negócio é esse? Que loucura é essa? É impossível. Tantos problemas. Silêncio. Aqui é o lugar de nós acalmarmos a nossa alma.
Aqui só entra quem é chamado. A porta só vai ser aberta para quem estiver com a alma silenciada. Pastor, olha, Jesus morreu na cruz, eis que se fez um novo e vivo caminho. Eu não preciso de sacerdotes, de pastores, não, eu posso adentrar à vontade. Sim, mas não se esqueça que essa porta é como a porta do seu coração. Jesus, ele sai entrando ou ele bate primeiro? Ele bate. Ele não entra arrombando o ambiente, não. Você acha o quê? Que você vai chegar lá, não dá licença, eu vou entrar no Santo dos Santos? Não, isso não acontece não. Isso aí é só na nossa imaginação. Tendo uma coisa importante, quanto mais agitada a tua alma está, menos resposta você vai ter. Quanto mais você ficar gritando por direito, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, menos direito você vai ter. Você tem que compreender, irmãos, que essa última fase não dá para queimar, não posso adentrar na santa presença com a cabeça lutada, não dá. Nós temos que trazer silêncio à nossa alma agitada, silêncio na nossa alma questionadora, murmuradora, doente. Nós temos que trazer silêncio. Porque você está prestes a entrar em um outro tempo. Veja, no átrio e no santo lugar, o tempo se chama Cronos. Repita comigo, Cronos. Nós já sabemos o que é o tempo Cronos. É medido em horas, minutos, dias, meses, anos. Ali é o seu tempo, a sua agenda funciona no tempo Cronos. Mas quando a gente entra no santo lugar, o tempo é totalmente diferente. É o tempo que nós chamamos de Aion, que é o tempo de Deus, é o tempo eterno. No tempo Cronos tem algo que não funciona. No tempo de Deus, no tempo eterno, tem coisas que são inexplicáveis. O que estava dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Você se lembra disso? E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha o quê? O maná e a vara de Arão que tinha florescido. Adivinha só, no Santo dos Santos. Oi? E a tábua, desculpa, meu Deus, esqueci da tábua. No tempo de Deus, o maná não estragava. No Santo dos Santos, o maná não estragava. Mas e no Cronos? Se você guardar, estraga. No tempo de Deus, a vara de Arão que tinha florescido, de forma alguma ela se secava. Porque é o tempo de Deus. É lá que eu quero entrar. Onde nós somos impulsionados, onde nós sentimos o alento de Deus, a palavra de Deus, ali onde Deus toca no coração, a gente não sabe nem o que dizer, é só prantos, é só alegria, ali no tempo de Deus, irmãos, tudo muda. Só que para eu entrar lá, eu tenho que silenciar a minha alma. Agora pensa comigo, irmãos, a Bíblia conta para nós que uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era o dia do Yom Kippur. E nesse momento, irmãos, que era o dia da expiação, você consegue imaginar 2 milhões de pessoas em silêncio. Crianças em silêncio, misericórdia. Imagina que é seu filho em silêncio. Olha aquilo. Em silêncio absoluto. Os animais em silêncio absoluto. Todo mundo ficava em silêncio, olhando atentamente, porque o sumo sacerdote entrou, e se ele voltar, é porque Deus recebeu a oração. E o silêncio permanecia no ambiente. Sabe por quê, irmãos, o silêncio? Porque se tiver agitação, se tiver questionamento, se tiver brigas, se tiver Deus esqueceu de mim, se tiver, meu Deus, por que eu sinto que eu estou sozinho? Se tiver, meu Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, eu faça aquilo. Se tiver tudo isso, a gente não entra. A gente não entra no tempo de Deus. Ficamos presos ao nosso Cronos, onde temos uma agenda, temos um horário, temos que cumprir isso. Mas no tempo de Deus, tudo é diferente. Sabe por que muitos não têm orações respondidas? Porque a nossa alma está agitada. Sabe por que Deus não consegue
encher você por inteiro, porque a tua alma também está muito agitada, querendo ganhar no grito, ganhar na força, ganhar na razão. Nós temos que ficar em silêncio. No santo lugar, silêncio. Silêncio. Sabe, Deus é especialista no seu problema. Você pode dizer isso para a pessoa ao seu lado? Deus é especialista no seu problema. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está gritando muito. Quer dizer que você está gritando demais. Está esperneando demais. Não tem ninguém melhor para resolver esse problema, que se chama Deus. Não tem resposta melhor do que Deus. Por isso, silêncio. O silêncio tem que prevalecer. Pastor, mas as minhas dores, silêncio, Deus vai tirar de você. Pastor, mas e o meu sofrimento? Silêncio, Deus vai tirar de você. Quando você entender, guarda isso, quando você entender que tudo que está aqui dentro tem que ficar de lado, e você falar, eu vou estar diante da presença do Senhor. Eu vou me deleitar diante da presença do Senhor. Irmãos, é bem capaz que quando você sair dali, você esqueceu até dos problemas que você tinha. De tão gostoso que é estar diante da presença de Deus. Só entra no Santos dos Santos quem silencia a alma. Salmos de número 46, verso 10, a qual nós iniciamos o culto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa palavra de Deus para mim e para você essa manhã. Silêncio. Ele que governa. Ele está no trono. Ele é soberano. Pastor, mas as questões políticas? Ele está no trono. Mas as questões isso e aquilo? Deus está no trono. E quando você entende isso, você tem um descanso. Eu quero convidar você nessa manhã para nós orarmos para que a nossa alma fique em silêncio. Entregar para Jesus. Acalmar o coração. Pode me ajudar, Carlão? Salmo 84. Eu quero ler alguns salmos que eu acho que nós precisamos gritar bem alto. Para isso, se coloque de pé. Eu quero que você leia alto comigo alguns salmos que eu vou mencionar aqui. Faz assim comigo. Quase como um barulho de chuva, né? Salmo 84, verso de número 2. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3 e... Sinto desejo profundo. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração. A minha versão diz, a minha alma está desejosa, e desfalece pelos atos do Senhor. Sabe por que a nossa alma, o salmista diz isso? É que quando a nossa alma está agitada, o único lugar em que ela encontra descanso é na presença de Deus. Está com a alma agitada, se coloca diante do Senhor. Eu quero ler um outro salmo também, se puder uma outra versão, Salmo de número 63, verso de número 1, diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Por que ela tem sede? Porque dentro de mim há um vazio, dentro de mim há turbilhões de emoções, meu Deus, eu preciso me controlar. Senhor, eu preciso buscar a tua presença, porque a minha alma clama. Veja, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Senhor, eu quero fazer o jejum somente para te buscar. Eu quero fazer jejum somente para sentir o teu alento em mim. Eu quero fazer jejum para que minha alma fique em paz. Sabe, tem muitas pessoas que são emocionalmente agitadas demais. Eu não vou falar bipolar, mas existem pessoas que são emocionalmente muito agitadas. É muito extremo, ao mesmo que está feliz, ao mesmo que está com raiva, ao mesmo... Acalma a tua alma, controla o seu ser em Cristo, traga ela diante do Senhor. Pai, eu percebo que há em mim inquietações, inseguranças. Senhor, meu corpo, a minha carne precisa entregar sacrifícios a Ti, me entregar como sacrifício vivo, para que eu adentre ao santo lugar, minha alma fique em silêncio para que o Senhor abra essa porta e eu possa adentrar e ali encontrar deleite para a minha vida.
Salmo 43, verso de número 6. Você pode ler bem alto o que é que diz? Salmo 43, 143, verso 6. Desculpa, Carlão. 143, verso 6. Levanto, anseio por ti. Vou ler uma outra versão. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti. Repita comigo. Silêncio. Acalma o teu coração. Coloca a mão no seu coração nessa manhã. Senhor, nessa manhã nós queremos adentrar um lugar único. Nós vamos tomar a ceia. Nós sabemos da importância da ceia em nossa vida, Senhor. Mas nós queremos acalmar o nosso coração. Talvez, Senhor, muitos de nós temos tantas coisas que precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a acalmar. E nessa manhã, Senhor, esse é o momento que o Senhor traz para nós. Nós queremos entrar num outro tempo, no tempo da presença, no tempo divino de Deus, onde as coisas não estragam, onde nada se seca, mas ali a Tua vontade permanece. A Tua presença nos transborda, ali o Senhor fala conosco de forma poderosa. Nós queremos isso essa manhã. Nós entramos aqui para isso essa manhã, Senhor, ao Santo dos Santos. A fumaça ali, Senhor, nos esconde. Nós queremos ver a Tua face, meu Deus. Nós queremos sentir algo novo, o poder do Teu Espírito Santo nos preenchendo. Não somente quando cantamos, quando ouvimos a palavra, quando nós oramos. Nós queremos sentir algo diferente, Senhor. Não dá para acreditar que o que nós já sentimos talvez é suficiente. Não, tem algo muito mais. O Senhor quer dar diariamente algo novo. Em nome de Jesus, Senhor, acalma o nosso coração. Essa é a nossa oração, todo mundo diz? Ouça rapidamente, eu tenho sede pela presença do Senhor. Nós temos que ter sede pela presença do Senhor. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que muitos aqui já viveram o tempo de Deus. Quer ver um exemplo? Se você já vivenciou isso, eu quero que você dê um glória a Deus, tá? Se você vivenciou isso. Você já teve algum momento da sua vida, ouça bem, que por algum momento você começou a orar. Está orando. Você olhou para o relógio, começou a orar. Quando você foi ver, passou do tempo que você esperava. Quem já viveu isso? Dá glória a Deus. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus, a Bíblia explica para nós que quando a gente entra no Santos dos Santos, parece que o nosso relógio não funciona mais. A gente começa a cantar uma canção, vai para outra canção. Quando você vai ver, meu Deus, já passou da hora. Quem já passou isso? Até o feijão queima, misericórdia. É isso, é quando a gente entra no Santo dos Santos, é quando a gente simplesmente se deleita. É o que Jesus vai dizer: se você pedir, será lhe entregue. Se você buscar, você achará. E se você bater com o seu coração em silêncio, com a alma em silêncio, essa porta será aberta para você. Como dito, os céus estão abertos sobre nós, e se os céus estão abertos, o Espírito Santo está sobre nós, a nossa alma está tomada pelo Espírito. Eu quero convidar você nessa manhã, se há no seu coração algumas coisas que você precisa pedir a Deus, eu peço que o Senhor acalme isso em mim. Senhor, no meu coração eu preciso que o Senhor acalme essa tensão da minha casa em relação a isso. Eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus, acalma isso para mim, porque está tão difícil. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos desse alívio que só Jesus dá para nós. Então, se no seu coração existe algo que está agitado, seja em qual área da sua vida, eu quero convidar você a vir orar junto conosco aqui no altar. Porque eu tenho certeza que eu não sou o único que vive em muitos momentos calmo e agitado. Essa palavra foi um alento para mim, que sempre com a minha agitação veio como um descanso. Se há no seu coração, eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor. Nós iremos orar juntos. O Ministério de Louvor irá cantar uma canção e você vai ter o seu momento de entregar ao Senhor aquilo que está agitando. Seu trabalho, seu casamento, seus filhos, a escola, a faculdade, o namoro, o noivado. Traga ao Senhor. Entrega a Ele nessa manhã em nome de Jesus. Tua face eu quero ver, pois quando
estar nesse lugar. Apresenta ao Senhor nessa manhã as suas aflições. Apresente tudo. Tudo está gerando conflito, escola, faculdade, futuro, trabalho, o que você vai ser quando crescer, o que vai ser na sua aposentadoria. Apresenta tudo ao Senhor. Oh Deus, o teu Espírito, Senhor, de paz sobre nós. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. Senhor, nessa manhã nós estamos diante de Ti, Senhor. Aqui é como o santo lugar, Senhor. E a verdade, Pai, é que os nossos corações estão lhe apresentando tudo aquilo que traz ansiedade para nós, preocupações, anseios, receios. E Pai, nessa manhã o que nós pedimos é que o Senhor traga a sua paz sobre nós. A verdade, Senhor, que talvez na nossa ansiedade a gente não sinta o Espírito Santo de Deus, esse silêncio. Talvez nossa alma está tão aflita, tão agitada, e talvez nem por coisas nossas, mas por parentes nossos, mas a gente às vezes não consegue por causa da nossa ansiedade que nos domina por inteiro. E é nosso pedido nessa manhã, Senhor, somente Tu, Senhor, pode tirar isso de nós. Pai, traz a sua paz sobre nós, vem com o teu Espírito Santo, nos derrame da tua paz. Senhor, nós entregamos a Ti tudo que é pesado sobre nós, nós queremos tirar do nosso ombro tudo que está pesando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, a dor da perda, Senhor, o receio de talvez de não dar certo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos porque dói em nós, é difícil, Senhor, mas nós estamos aqui na tua presença, nós cremos que aonde um ou dois ou três ali adoram o Senhor, ali está presente. Nós cremos, Senhor, que o coração quebrantado nesse ambiente nos faz entrar nesse lugar, porque o Senhor abriu para nós, uma vez que o nosso coração está ali, Senhor, quebrantado diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, porque em muitos momentos chegamos aqui tão atarefados, tão cheios de coisas, incansáveis em nossos celulares, em compromissos, em coisas, mas o Senhor quer o nosso silêncio. Porque quando nós ficamos em silêncio, nós estamos dizendo com o coração, com a alma, com o espírito, com o corpo, que nós confiamos no Deus dos exércitos, que nós confiamos em Ti, que nós sabemos que o Senhor está no trono e sabemos que o Senhor é especialista nos nossos problemas. Estar aqui, Senhor, dizer que nós estamos em silêncio é um ato de fé e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Criador dos céus e da terra. Eu confio na sua soberania, eu confio no teu amor, eu confio na tua graça, e eu sei que no Santo dos Santos, ali é um lugar de alento. Ali o seu tempo, Senhor, passa e a gente nem vê. Ali nós oramos e está 30 minutos orando, ali a gente chora, a gente canta, ali o Senhor nos visita e a hora passa e a gente não percebe, porque esse é o aion de Deus, é o tempo divino, é o tempo de Deus, e nós estamos nesse momento agora, Senhor, no seu tempo, para dizer que o Senhor é formoso, que o Senhor é maravilhoso. É o momento de nós adorarmos a tua beleza, Senhor. Nós aprendemos que os anjos diante de Ti, eles adoram, eles exaltam o Seu santo nome. Os anjos cantam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Toda a terra está cheia da Tua glória. E, Senhor, a nossa canção para Ti nessa manhã, Senhor, que o Senhor é formoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é único, Senhor. Nós chamamos por isso. Começa a adorar o Senhor, Senhor formoso. Começa a declarar, começa a cantar. Senhor, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Tu és único sobre nós, Senhor. Venha com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos preenche, Senhor. Visita-nos, Senhor. Oh, Deus, visita-nos, Senhor. Queremos essa presença, algo gostoso, Senhor.
Deus. Pois Oh Deus. Santo dos santos, é o santo dos santos. neste lugar. Fique em pé e declare isso. Graça. Cante isso no altar, cante isso no altar. Senhor, formoso és. Cante isso diante do Senhor no altar. Pode ficar aqui, cante isso mais uma vez. Senhor, formoso és. Oh, Senhor, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, aleluia, Deus, A graça invade. aplauda o Senhor, que Ele é maravilhoso, aleluia. Volte ao seu lugar, em nome de Jesus. Se encontrar alguém no caminho, diga: acalme a sua alma, silencie sua alma, em nome de Jesus.